Gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma dinâmica, aliás, duas dinâmicas muito comuns, né? Um uso de uma circunstância que é muito comum usado nas famílias disfuncionais e para ajudar você a esclarecer, a entender como é que é esse processo, como é que é a sua postura diante de uma família assim e como a gente pode se ajudar e até mesmo ajudar esse sistema a se curar. Duas dinâmicas importantes que acontecem que a família disfuncional, uma das intenções dela é não gerar indivíduos autônomos, né? Ela tem muita dificuldade de lidar com a autonomia e com o vir a ser dos membros da família. Então, é uma família que mais ou menos pensa assim, melhor todo mundo insatisfeito mais aqui, né, do que alguém feliz e fora e vivendo a sua vida e vivendo a sua verdade. Então, dentro desse sistema doente, vamos dizer assim, esse sistema mais adoecido, desculpa, a gente está um pouquinho de barulho, eu estou gravando já há um tempinho, então começa a ficar barulho. O que acontece? Tem a dinâmica do dinheiro, né? Muitas vezes o dinheiro ele vai ser usado para que um dos membros, e pode ser muito provavelmente o bode, né, ou os filhos neutros, a entrarem com esse dinheiro para satisfação de necessidades básicas da família. Porque os critérios dela de como gastar esse dinheiro são mais distorcidos. Eu tenho até uma colinha aqui. Muitas vezes podem ser famílias que tenham dinheiro, ou tenham condições de gerir o dinheiro, mas não conseguem gerir bem. Podem ser famílias que um do membro é aceito que ele gaste, que ele faça o que ele quiser com o dinheiro e o outro membro tenha que cumprir deveres de ajuda financeira que podem até mesmo lesar esse indivíduo, mas isso não é questionado. Os seus critérios de necessidades essenciais é distorcido também, então podem gastar com uma coisa que aos olhos das outras pessoas seria supérfluo e para ela é essencial, e aí falta para o essencial, e aí ela aciona aquele membro que pode ser o bode, pode ser um filho neutro, pode ser uma outra pessoa para satisfazer aquela necessidade, e podem ser famílias que façam muitas dívidas também. Tá? Então tem essa dinâmica com o dinheiro. O que eu percebo é muito isso, né? Que às vezes é o descontrole, não é nem a falta de, o descontrole, a distorção das necessidades básicas. Por quê? A distorção das necessidades que são prioritárias para uma família viver. Muitas vezes eles têm dificuldade de soluções de problemas. Então usar a dinâmica do dinheiro, falta para isso, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu já vi casos de pessoas que nunca tiveram dificuldades financeiras e aí quando percebia que o filho bode, né, estava saindo ali da dinâmica, ia se libertar, começou a gastar para que o filho pudesse entrar com o suprimento. Claro, gente, que a gente está falando de famílias disfuncionais, a gente não está falando de um sistema sadio que visa a cooperação dos membros, que queira ver todo mundo bem, né? É uma outra circunstância. Então, a primeira dinâmica aí que eu vejo que é um uso muito importante, uma moeda de troca, aí, uma barganha, é o dinheiro. A outra é a doença. Recentemente eu vi um artigo numa revista, se eu achar eu coloco aqui o link, de uma família americana que tinha 3 filhos deficientes e adotou uma criança bem deficiente, mas a deficiência dela era um pouco mais leve que os outros irmãos. Se não me engano, os outros irmãos tinham paralisia cerebral. E essa criança estava ajudando nos cuidados das outras crianças. Isso é ruim? Não necessariamente, mas o que acontece? Dentro do contexto disfuncional, né, quando não há um contexto de cooperação que é equilibrado, com percepção daquela criança, percepção do que ela pode fazer, do que ela tem condições de fazer emocionalmente, a criança pode vir a ser explorada para fazer aquela tarefa. É isso que é o lesivo, quando o contexto é disfuncional, não tem percepção da criança, né? E aí usa ela para fazer tarefas que ela deveria fazer.
Então, na doença a gente pode acontecer inúmeros casos. Pode acontecer uma internação desnecessária de um membro e a mãe se vitimizar, dizendo que esse membro está internado. Podem ser usadas outras pessoas para cuidar de um membro específico, mas esse membro doente, né, ficar mais adoecido porque as necessidades essenciais dele não são satisfeitas. Então, o que é prioritário, por exemplo, pode ser negligenciado tratamento para saúde mental, por exemplo. Então, tem os cuidados lá físicos e tem a questão da saúde mental negligenciada. Enfim, com a doença pode ser, né, mais até mais dinâmico, né? Pode ter uma variedade maior. Então, isso que eu queria pontuar. Então, dinheiro e doença, velhice também dos membros. Claro que a gente tem a questão do estatuto do idoso, tem as questões, obrigações legais, tem o abandono afetivo que realmente acontece, mas dentro da dinâmica disfuncional isso toma uma proporção maior, né? Parece que aquela cooperação e aquela ajuda mútua que ia ajudar todo o sistema não é feita. É feito com muita energia negativa, com muita cobrança, com muita vitimização, com escape de um dos membros. Então, é um sistema que realmente não funciona, tá? Então, essas são as duas coisas. E lembrando, né, que essa dinâmica acontece também porque há um medo profundo da independência dos membros, né? Eles preferem que eles fiquem insatisfeitos, mas dentro de um sistema ruim, disfuncional, que não os ajuda, que não os valoriza, que não coloca essa pessoa para cima, que não coloca essa pessoa pela potência dela, para poder suprir as suas necessidades. Tem muita dificuldade de entender as dinâmicas essenciais dos outros, né? Tem dificuldade na empatia. Por isso que tem o filho-função, que é aquele filho que exerce uma função pré-determinada da família, e aí se ele não faz aquilo que é pré-determinado, ele é julgado, criticado, tá bom? Então, eram essas duas coisas que eu queria falar. Foi um vídeo rapidinho. Eu queria indicar uma página aqui que tem até divulgado os vídeos. Precisamos falar de família narcisista, tóxica, disfuncional. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? Um super beijo, gente. Tchau.